noite a todos e boa noite a todas. Essa apresentação, né, relacionada ao segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, né, me chamo Kevin Christian Paulino Freire, sou autor principal do trabalho intitulado Matemática e Equidade de Gênero, Desafios e Estratégias para Fortalecer a Participação Feminina, com parceria e da minha amadíssima e ilustre amiga Loiane Ellen Silva Gomes, né, doutoranda também. E vou passar aqui um pouquinho a palavra a ela, e nisso a gente vai fazer esse bate e volta de discussão, e a gente também vai se apresentar neste exato momento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Como o Kevin já falou um pouquinho, a proposta é que seja um momento descontraído para a gente conseguir conversar e identificar um pouco das problemáticas, né, voltadas ao ensino de matemática, precisamente no que concerne à equidade de gênero. Como ele já falou, eu sou Loiane, a gente vem de formações bem distintas, mas que ao decorrer do momento da nossa fala, vai fazer sentido do porquê dessa parceria, do porquê que ela acontece, e porquê a proposta desse momento, né, para a gente discutir. E aí agora a gente segue, né? Pode passar o slide, Kevin? Sim, pode sim. Perfeito. Nisso, retomando inicialmente a minha fala, eu me chamo Kevin, né? Sou doutorando pela FIX na parte de Ciências da Educação, voltada à área da tecnologia. E atualmente eu sou formador, né, na disciplina de matemática do município de Caucaia, aqui no Ceará, né, região metropolitana. E atualmente também eu estou como pesquisador no GPMAC, que é o Grupo de Estudo de Matemática do Estado do Ceará, né? Então, toda essa parte da matemática, essa parte relacionada às instituições, tanto do ensino médio como do ensino municipal, eu que estou responsável, eu que estou à frente, tanto pela CRED1 como pelo próprio município. Então, a partir disso, né, do próprio currículo e tudo mais, nasceu a questão da pesquisa em si, né, da própria problemática em si, né, e basicamente esse sou eu, e a gente vai começar a discutir um pouquinho, mas não menos importante, a Loine vai se apresentar um pouquinho também, para a gente discutir um pouquinho quem é ela, e a partir disso a gente retomar de fato ao próprio tema. Bom, gente, eu sou formada em psicologia pela instituição Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu atuo como professora de psicologia na Universidade Estadual do Maranhão. Enquanto pós-graduação, eu tenho mestrado e atualmente estou como doutoranda em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará. E aí a gente vai, né, dialogar um pouquinho, porque a minha experiência também enquanto educadora é no ensino superior, precisamente para os cursos de engenharia, né? Então eu tenho um contato direto também com esse outro ponto, né, educacional, de pessoas, né, que como elas escolhem e sustentam essas escolhas pelas áreas das exatas. E aí a proposta é discutir como essa escolha acontece, como ela se sustenta, qual é o impacto sociocultural, até político, né, em cima dessa escolha que não é tão unilateral, né, individualmente de um aluno que escolhe um determinado curso ou prosseguir nele, né, mas tem toda uma conjuntura social que contribui. E aí a discussão é mais nesse sentido. Show. Muito bem. Gente, então, dando continuidade, né, a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre as nossas percepções profissionais, né, relacionadas aos nossos estudantes, né, tanto no ensino da educação básica como no ensino superior. Até porque a gente sabe que são realidades diferentes, são públicos diferentes e, consecutivamente, as visões acabam sendo um pouco mais subjetivas, mas, ao mesmo tempo, acabam fazendo sentido quando a gente tenta interligar elas e trazer a parte do próprio currículo, tanto das universidades como das instituições de ensino, né? Um exemplo, eu digo isso como formador, se eu pegar o meu município, né, o principal município que eu trabalho hoje, que é Calcaia, se eu pegar todos os currículos, toda a parte escolar mesmo, do que os meninos estão estudando em qualquer disciplina, e principalmente na matemática, que é o foco da nossa pesquisa, a gente vai ver que eles não trazem nenhuma autora feminina, não traz nenhuma autora que tenha trago alguma contribuição de extrema relevância para a parte matemática, né? E aí, Loiane, queria que tu só passasse, por gentileza,
pro segundo slide, depois desse. Que aí eu trouxe... Pronto, pode passar. Mais um? Eu já passei. Mais um. Pronto. Eu trouxe 3 nomes importantes, né? Que são a Hipatia de Alexandria, que ela realizou a criação, né, do hidrômetro, e ela também traz um auxílio ou seja, ela traz uma acessibilidade, ou seja, ela traz uma linguagem mais facilitada para o trabalho de Apolônio, né, que é basicamente essa parte mais física, essa parte mais matemática, com todos os cálculos e tudo mais. E tem a parte da Katherine Johnson, que ela, por sinal, tem um filme sobre a história dela, que são As Estrelas Além do Tempo, né? Ela é uma mulher afro-americana, que ela vem de um outro país, tudo mais. E aí ela é a primeira mulher negra, principalmente uma mulher negra, a trabalhar na NASA. Então, é toda uma história que traz uma representatividade. E isso seria de extrema importância terem essas pessoas nos nossos currículos, porque normalmente só trazem um papel branco, homem, patriarcal, de que somente eles trazem e refletem ou trouxeram contribuições importantes, sendo que isso é uma mentira. Se a gente pegar Albert Einstein e entre outros pensadores, outros matemáticos, a gente vê que suas esposas, grande parte delas também eram da área, tiveram contribuições de extrema importância. Um exemplo é a esposa de Einstein, né? A gente sabe que ele é um físico, que ele é um matemático, que ele é um filósofo, entre outras coisas, e que a mulher dele acabou fazendo demonstrações, ou seja, ela concluiu grande parte das demonstrações matemáticas dele, ou seja, não foi ele que concluiu, ela que concluiu, mas no fim, quem recebeu todos os créditos foi um homem branco, né? E que, no fim, só quem tem é o nome dele. São poucos os trabalhos e são poucos os materiais disponíveis que, de fato, trazem essa representatividade e esse diálogo, né? Entre, propriamente dito, que trazem, de fato, essas contribuições e esse marco mais teórico, esse percurso, de fato, explicando direitinho qual foi a contribuição dela, o que ela traz, o que ela dialoga, o que ela critica, né? Porque, propriamente dito, quando você está propondo demonstrações matemáticas, você também está discutindo. Obviamente que com uma linguagem diferente, mas você está discutindo, está criticando alguma coisa, né? E aí, trazendo mais um último exemplo, né? Mas existem infinitos outros, tá? Infinitos outros. Mas outro importante também é a Maria Laura, né? Ela é a primeira matemática no Brasil, primeira doutora. Ela é responsável pela criação, não só ela, obviamente, mas ela é uma das responsáveis pela criação do CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Pesquisa, né? Um dos principais atuais aqui no nosso país, do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde, de fato, a gente trabalha, né? Eu digo isso porque eu já fui aluno especial da pós-graduação, então, nisso a gente, de fato, acaba dialogando mais com essa parte da matemática pura, essa parte mais sistemática, que também trabalha com a computação, que trabalha com a representação geométrica e dentre outras coisas, né? E ela também é a primeira, né, ou seja, ela é a pioneira na docência da parte da geometria, ou seja, ela foi a primeira mulher também a trabalhar com a parte da geometria ao longo de todo o nosso território brasileiro. E aí, não menos importante ainda, ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sendo o primeiro membro. Dentre todos os homens e de todas as mulheres, ela foi intitulada a primeira aí nesse percurso. Então, trazer essa introdução dessa realidade é falar dos nossos discentes, né? Porque acho que trazendo isso para os nossos currículos acabam, de certa forma, incentivando um pouco mais a questão das meninas nas áreas das exatas, nas áreas das ciências, e acaba não excluindo e trazendo perspectivas de que elas também conseguem chegar lá, né? E aí eu vou passar um pouquinho a palavra agora à Loiane, para ela falar um pouco mais, e é isso. Kevin, acho que é muito interessante quando tu traz isso, porque a gente vê a contribuição do próprio meio midiático também, o quanto que influencia, porque esses exemplos são informações que a gente consegue ter acesso socialmente das contribuições científicas, mas isso seria muito mais acessado se fossem exemplos masculinos, porque é uma forma midiática e social de validar que é um espaço criado para um determinado, né, personagem, né, de uma determinada raça, de uma determinada orientação sexual, de um determinado grupo cultural. Então, quando a gente para pensar sobre isso, essas flexibilizações que têm acontecido na educação ao longo do tempo diz que
A educação não foi criada para uma diversidade. Quando a gente pensa em todas as flexibilizações para uma lactante, para pessoas negras, entre outros grupos, né? A gente não precisa entrar em todos, mas diz que aquele espaço, inicialmente, ele não foi criado para todo mundo, mas existe uma movimentação, né, ao longo do tempo para tentar torná-lo ele ali um espaço equânime, né, para que todo mundo consiga ter acesso. E aí, quando tu traz essas informações, eu penso que a gente pode ter acesso a elas, mas a gente também pode fazer um movimento de imaginário até social de retirar essa contribuição delas, chamando apenas pelo sobrenome. E aí esse movimento, né, que a gente passa de chamar essas mulheres a partir do sobrenome, a gente pensa no próprio movimento que, né, anteriormente essa mulher ela recebeu o sobrenome do marido. E aí, por consequência, esse crédito, né, científico também acaba sendo atrelado à própria relação, enfim, né, a gente pode parar para pensar que várias contribuições importantes, a gente sempre tem uma informação de algum relacionamento que essa mulher tinha, né, com algum estudioso famoso, alguma interação ali, algum problema, e é algum movimento também social de retirar o próprio crédito, né, tirar o crédito dessa mulher pela conquista dela. E aí uma coisa que é muito comum, que eu tento fazer isso com os meus alunos, normalmente eu passo textos e materiais, né, até audiovisuais, com pesquisadoras, com estudiosas, e tem um movimento de tratar pelo pronome masculino. E a gente fica pensando, mas gente, por que isso, né? Porque tudo que é inovador, que é visto como científico, a gente viu lá que era uma mulher, viu a foto, viu uma pessoa e a gente vai atribuir ao autor, né? Ao autor, as contribuições dele. E aí é realmente também essa própria dificuldade social de ver mulheres em lugar de poder, e aí isso contribui de uma forma, em um efeito dominó. Por quê? Vamos parar para pensar nos corpos docentes. Quem está assistindo aqui a gente também para relembrar. O corpo docente que você teve acesso para as áreas vistas como mais exatas, como mais analíticas, elas eram facilitadas por homens ou por mulheres? As áreas mais filosóficas eram homens ou eram mulheres? E aí pensar também nos grupos, né, que tinham mais dificuldade, mais facilidade de acompanhar o conteúdo, de pensar, gente, que é também algo totalmente estrutural, né? Quando a gente não conhece, não vem à tona essas contribuições femininas, quando a gente não compartilha enquanto educador, porque uma coisa é uma defasagem na nossa educação, outra coisa é a gente não ter um compromisso histórico, social e político com uma educação e continuar defasando ela, né? E não trazer contribuições, e não ver aqui aquelas nossas alunas em minorias e fortalecer as escolhas delas, por exemplo, pela área das exatas, né? Pelas áreas mais tecnológicas. Então também tem um pouco também do próprio movimento da gente enquanto educadores, de ver o que teve no meu processo de ensino-aprendizado que foi defasado e como eu, talvez até de forma inconsciente, tenho feito um processo também de inviabilizar que alunas, né, possam entrar nas áreas das exatas, possam gostar das áreas das exatas e possam desenvolver essas habilidades, né, que também tem muito a ver também com a nossa própria conduta, didática, ali, né, performance dentro de salas de aula. Pronto. E aí, dando continuidade, achei de extrema relevância o que tu falou agora, porque nisso a gente também já acaba entrando na questão dos filtros, né? Porque quando a gente fala de representatividade feminina, a gente acaba entrando dentro de ramificações, dentro do que se entende como mulher, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de representação feminina na matemática, ou até mesmo nas exatas, a gente está falando de mulheres, né? Que são de forma assim, bem direta, são silenciadas ou não são pragas trazidas, né, propriamente dito, como algo importante. Um exemplo disso também é a Marie Curie, que ela foi a única mulher até hoje a receber 2 Nobels em 2 áreas diferentes, de extrema relevância, todas as contribuições dela, tanto que ela morreu, né, por conta das pesquisas, dando continuidade, ela viveu de fato para a docência e principalmente para a pesquisa, né? Então, eu acho que trazer essa questão dos filtros é basicamente também a gente trazer essa questão das representatividades, das mulheres pretas, de mulheres trans também, que existem pouquíssimas, mas ainda existem mulheres trans que também são pesquisadoras, né? Então, mulheres brancas,
E, enfim, entre outras dessas parcelas das ramificações do que se entende como mulher, né? Porque a gente sabe que essa compreensão agora de gênero varia bem mais hoje, né? Porque é uma questão social, uma questão identitária, então a gente acaba tendo que também trazer essa discussão para a gente, de fato, ver e abranger todas essas discussões, né? Até mesmo por uma questão de representatividade do aluno. Porque se ele não consegue se enxergar, no caso, se ela não consegue se enxergar, como que ela vai dar continuidade ou se interessar por uma área que é propriamente dita dominante, né? Então, e principalmente por uma classe mais branca, ou por uma classe apenas de homens. E aí entra também uma questão socioeconômica, cultural, política, e nisso acaba não fazendo sentido para o aluno dar continuidade a essa carreira, ou a essa área, a essa disciplina. Até mesmo uma simples disciplina na escola acaba se tornando extremamente chata, né? Não estão falando de metodologia, mas estão falando por uma questão mesmo de não trazer uma discussão simples, né? Pegando essas autoras aqui, por que não trabalham Maria Lopes, né? Por que não trabalham Lopes na questão de geometria? Por que só trazem Gauss? Por que só trazem outros autores, né? Por que na física só trazem Albert Einstein? Por que não trazem nenhum outro autor como Hipatia de Alexandria? Por que não discute? Tipo, as contribuições delas foram essas. Beleza, vamos falar da questão propriamente da matemática pura. Pronto, vamos falar da questão da matemática pura. Por que não trazem as demonstrações que elas trazem, os exemplos que elas trabalham, toda essa questão crítica e discussível que elas trazem para a gente colocar nos currículos, né? E aí, logo nesse gancho, a gente está falando muito em currículo, porque, propriamente dito, gente, um currículo é onde os docentes se baseiam no que eles vão trabalhar com os alunos, no que de fato vai ser trabalhado dentro de sala de aula, independente do nível. Se vai ser o nível fundamental, se vai ser o nível médio, se vai ser já a parte do ensino superior, que já existem os PUDs, né, que são provavelmente os documentos norteadores também, principalmente nas universidades federais, né. Alguns estaduais existem outros documentos, mas em tese é provavelmente dito currículos, né, que são documentos norteadores, e a partir disso eu acho que deveriam sim, de fato, ou ter disciplinas que de fato discutam isso ao longo da graduação ser obrigatório, assim como vai ser a partir do próximo ano, e já é para ser inserido nesse ano. Eu queria que tu só voltasse, Loiane, um slide anterior, porque eu queria já trazer essa parte também, porque eu sei que isso não é uma conquista assim, uau, mas eu acho que já é um começo de um avanço, né? Que é a Lei 14.986, que ela foi promulgada no dia 25 de setembro de 2024, né? A gente está num congresso acontecendo agora, em 2024, com um mês após essa lei estar sendo aí utilizada, que ela é a alteração da Lei 9.394 de 1996, para vocês terem assim noção desse marco, que são quase 2 décadas. Ou seja, a lei agora de 2024 vai ser o que? Incluir, ou seja, vai obrigar abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos currículos do ensino fundamental e médio. E ainda vai ter que ser institucionalizado semanas de valorização de mulheres que fizeram história, né? Tanto na parte educacional como na parte da própria disciplina. Então aí eu já acho interessante, e aí foi como eu falei anteriormente, a gente sabe que por mais que existam leis, né, nem sempre elas são colocadas em prática, porque elas, grande parte, morrem na teoria, mas eu acho que, como lei, foi um pequeno avanço, foi um avanço significativo, mas eu acho que ainda assim a gente precisa ampliar, trazer discussões ainda em cima dessa lei, para trazer novos incisos, né, de propriamente de discussões mesmo, para a gente colocar no ensino superior, trazer algo relacionado a visitações técnicas, provavelmente, porque eu acho que beleza, temos teoria, mas cadê a prática? E dentro dessa prática, onde estão os nossos campos de atuação de hoje para mulheres? Então, acho que essa questão da gente trazer essa parte dialógica e tudo mais, de certa forma, entender também que não necessariamente precisaria ser uma obrigação, mas eu acho que a partir do momento em que deixa de ser uma obrigação e que de fato ocorre, eu acho que ela acaba sendo mais inclusiva do que provavelmente dito está ocorrendo mesmo porque é uma obrigação. Então, acho que essa questão do currículo ainda é um pouco discutível, ainda é um pouco maleável, ainda é um ponto crítico, mas eu acho que
é um avanço. A gente está trazendo isso mais como um avanço mesmo, porque a gente precisa, de fato, trazer essa perspectiva nessa parte, né? E dentro disso, eu queria trazer um modelo, né, aqui que acontece no Ceará, um exemplo, né, até mesmo na própria prefeitura em qual eu trabalho, em qual eu estou vinculado hoje, que é os Meninas na Ciência e tudo mais, que é um projeto a nível Brasil, que ocorre em alguns estados, né? Que é basicamente trazer as perspectivas femininas, ou seja, as meninas, para a área das exatas, para as engenharias, para as outras disciplinas, né? Até porque não existe só matemática. O norte da nossa pesquisa foi propriamente dita matemática, né? Tanto que foi realizado um artigo ao qual já foi submetido e está em andamento, ao qual Loiane e eu analisamos os currículos do município de Calcaia, né? E aí a gente consegue trazer identificações, porque isso é até um adendo super importante, que é trazermos o quê? Existem alguns modelos de escola, né? Escolas de campo, escolas quilombolas, escolas indígenas. A gente sabe que os currículos são diferenciados, a depender da necessidade da escola, do próprio tema em que a escola trabalha. E aí, trazendo para a perspectiva do município de Calcaia, que é um município que eu gosto de dizer que é um dos municípios mais ricos para se trabalhar, porque dentro desse município a gente tem mais de 140 escolas, a quais temos escolas regulares, escolas de tempo integral, escolas bilíngues, escolas indígenas, escolas quilombolas, até escola militar a gente tem. Então, tipo assim, você pegar e analisar todos os currículos dessas escolas, você consegue ver que não trabalha os perfis femininos. Ou seja, como assim trocentos modelos de escola não conseguem trazer o mínimo de uma disciplina, ou até mesmo dentro do próprio currículo? Durante esse um ano, como que a gente não consegue trazer uma única autora, né? Então, isso é um ponto crítico que a gente precisa trazer essa questão da obrigatoriedade, que aí, a partir do próximo ano, creio eu, que vai ser um ponto a se melhorar. E aí, nisso, eu também já trago como um ponto norteador, que eu digo isso como pesquisador, que eu vou analisar, eu vou me propor a analisar esse acompanhamento dos currículos para ver se de fato vai estar acontecendo essa discussão, se de fato vai estar propriamente dito, sendo institucionalizado, né, e sendo implementado de fato e ocorrendo mesmo a aplicação dessa lei. E eu queria dar um pouquinho a palavra aqui à Loiane agora para ela trazer as contribuições dela em cima disso e a gente vai discutindo ainda nesse bate-bola aqui. Kevin, eu acho que assim é muito importante essa sensibilidade, né, que tu tem em trazer para a gente pensar sobre uma movimentação como essa. A gente olha assim criticamente sobre ser uma conquista ou não, né, considerando a própria questão de publicidade acerca dessa alteração, como é que foi isso, como isso é levado para as escolas, como isso é cobrado das escolas e dos educadores. E a ideia que a gente tem é que, apesar de, claro, estar ali, né, visto como uma lei, ainda é algo muito facultativo, ainda vai depender muito de um posicionamento político, cultural dessa escola. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, né, sobre essa necessidade de instituir uma semana de valorização de mulheres que fizeram história, a gente tem que questionar se isso de fato é realmente um reconhecimento da história delas, né? Que a gente já deveria ter reconhecido, já deveria ter estudado em níveis mais básicos, mas que não tem acesso, não sabe. E eu acho que não precisa ser tão distante. Obviamente que é importante ver a história, né, desses estudiosos que foram mais importantes, que tiveram contribuições, né, mais expressivas para a história da educação, mas por vezes pensar nas próprias educadoras, né? O que elas têm estudado, o que elas têm feito, o que elas têm contribuído, né? O que elas têm realmente trabalhado enquanto escrita e contribuição. E pensar também que essa relação de educação é uma relação de via de mão dupla. É tanto a gente instigar essa valorização desses alunos, como também, né, do outro lado. Então, assim, professores, e na verdade, precisamente professoras, precisam também se enxergar como valorizadas, comportamento de escuta de alunos, né, de entender se aquilo ali é importante, dar notícias, né, de comunicação se é importante, se é um conteúdo valioso, e aí pensar que essa valorização de mulheres, como eu me coloco com as minhas colegas que são educadoras, né, como eu dialogo com elas. Querem falar? Eu queria só que tu desse uma retomada no que tu falou inicialmente, só porque deu uma travadinha aqui de 5 segundos.
Tá, eu tinha falado sobre a questão da gente pensar sobre uma valorização uma semana de valorização das mulheres, para além de modelos tão distantes. É importante valorizar esses modelos que são mais expressivos dentro da história da educação, mas acho que a gente precisa pensar sobre os estudiosos, né, que fazem história na atualidade. É quem está próximo, nossos colegas de profissão, né, pensar sobre quais são as contribuições deles, e isso parte também de uma própria relação entre professores. Como a gente tem se relacionado, como a gente tem escutado, acho que parte também desse momento, quando a gente traz aqui dois estudiosos bem distintos, né, e a gente está realmente nessa proposta de conversar, de se escutar com muita atenção, valorizar a escuta um do outro e devolver, né, a partir de um gancho, né, do que o outro falou e continuar a nossa fala, eu acho que a gente também começa a dar sinais de um modelo. É importante esse tipo de modelo de diálogo, né, parte de uma valorização também. E aí, um outro ponto que eu queria trazer é sobre a gente pensar sobre essas perspectivas femininas, né? Como a gente traz essas perspectivas femininas para o âmbito da educação. Vou trazer um exemplo do que tem acontecido na minha trajetória profissional. Por vezes, quando eu proponho ali inicialmente esse diálogo com o meu alunado, existe uma grande dificuldade dessas meninas de terem um movimento ali de contribuir na aula. Então, a gente percebe que a proposta de uma educação emancipatória não alcança todos, porque ainda continua sendo uma educação que tem fortalecido ali um determinado gênero. Então, meninos se prontificam a falarem mais, até em temáticas que talvez não cabem a eles, né, tão expressivamente, e aí meninas ainda continuam naquele lugar, por vezes, né, nesse cenário que eu estou trazendo dentro da engenharia, de escuta, e aí são muito mais engajadas quando se visualizam ali a partir também do próprio modelo que eu apresento, né, como professora, uma professora também que entende sobre a temática que eles estão trabalhando, e aí eu me vejo quase como uma facilitadora por vezes, de falar, gente, vocês podem cursar engenharia, vocês podem falar sobre o que vocês acham sobre os projetos especiais, sobre a aula, sobre os conteúdos, pode falar. Não, nisso aí eu queria só que tu complementasse e dizer, grande parte dos teus alunos da engenharia são de qual gênero? Porque eu acho que isso ainda são pesquisas que refletem a nossa realidade nos cursos das exatas. Eu acho que é um ponto crucial e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é de fato um ponto assim chave para a gente de fato desmistificar algumas coisas, né? Assim, a minha turma, normalmente eu pego turmas aí de 40 alunos, né, na engenharia, são, por vezes, disciplinas que acontecem ali nos períodos iniciais, mas é uma disciplina muito mais formada por alunos facultativos, né, então, deixa eu pensar, se eu pego uma turma de 40 alunos, eu estou completando quase, né, caminhando para os 2 anos dentro da instituição e eu não consigo formar uma turma só de mulheres. Assim, uma turma de 40 alunos, eu tenho ali 3, 4 mulheres estourando e por vezes elas não estão todas reunidas no mesmo movimento, né? Nos mesmos encontros da aula. E aí, não só na engenharia, mas eu estou pensando nos espaços totais de educação também. Né? Em outros cursos, como administração, tem ciências sociais também, que a gente não vê esse público feminino. E quando vê, está muito mais naquelas profissões que são vistas como profissões de cuidado, como pedagogia, entre outros, voltadas da área da saúde, né? Ali tem mais um alunado mais feminino, mas dentro da engenharia não. Então a gente para pensar que foram mulheres que superaram a estrutura de um filtro de gênero, que é desde a educação básica te dar sinais que tu não deveria trabalhar com determinados termos de exatas, né? A gente pode parar para pensar que a própria definição de brinquedos. Quando uma menina não pode brincar com carros ou com outros instrumentos vistos como masculinos, isso também retira um leque enorme de possibilidades profissionais, sobretudo de exatas. Acho E aí essa criança vai e supera todos os filtros de gênero de todas as etapas do desenvolvimento vital e chega na graduação e ainda é também silenciada pelo próprio formato de que quando, eu até já conversei isso com os alunos, quando um menino ele escolhe um curso de área das exatas, ele está ali
reafirmando a masculinidade dele socialmente. Eu sou um homem e eu escolho ali uma área, né, braçal, analítica, que isso ali me dá mais sinais de masculinidade. Mas e uma menina quando faz isso? Obviamente, por vezes, ela tem mais um movimento de enfraquecimento, né? Algumas violências acabam sendo naturalizadas, enfim, entre outras coisas, acabam ali impossibilitando a própria continuidade dela. Então, assim, a gente tem poucas alunas chegando no ensino superior, nas áreas das exatas, mas tem um número de evasão também que encontra muito mais elas, né? Eu encontro 4 alunas por turma, né, no máximo, mas eu não encontro esse mesmo número quando acontecem as formações, né? Ali a cerimônia, né, de graduação, no encontro esse mesmo quantitativo. Então, a gente tem que pensar também quais são as estratégias de educação que têm sido utilizadas para elas conseguirem saírem, né, o efeito de uma educação emancipatória, elas conseguirem entrarem no curso e saírem, se formarem, dar continuidade. Mas também não é isso que tem acontecido, né, com tanta frequência dentro das unidades de estudo. Acho interessante a gente discutir sobre isso, porque o primeiro ponto, quando a gente fala dessa questão dos instrumentos, né, que a gente utiliza na infância, é ainda assim que ainda existem hoje, por mais que a gente já tenha dado alguns avanços muito significativos, assim, a passo de tartaruga, mas a gente ainda sabe que ainda existem profissões ao qual são destinadas ou vistas, ao menos socialmente, por um gênero específico, né? A gente não chega dizendo, você é engenheiro, vai ser uma mulher? A gente não chega vendo muitas engenheiras famosas aí que trabalham, arquitetas, né? Agrônomas, a gente não chega à venda, a gente chega vendo o quê? Agrônomos, arquitetos, engenheiros. Então isso acaba refletindo também um pouco na nossa questão do nosso ensino superior, né? Existem políticas públicas, obviamente, de permanência do aluno, sabemos que ainda são pouquíssimas, né? Porque sempre há cortes nas verbas, não há bolsas para todo mundo, né? Então, são diversas políticas que existem, mas eu acho que talvez fazer um filtro mesmo dentro das próprias perspectivas das políticas públicas, né? Digamos, suponhamos que eu tenha 5 vagas, por que não colocar uma dessas vagas para um aluno PCD? Por que não colocar uma dessas vagas para um aluno preto, para uma mulher? Porque eu acho que essa perspectiva acabaria incluindo mais uma gama maior, né? E saindo mais propriamente das estatísticas, né? Porque se a gente pegar qualquer pesquisa em alguma base de dados, atual mesmo, pesquisas atuais, eu digo isso por mim mesmo. Eu fiz um estudo que já está publicado pelo próprio site do IFCE, Campus Fortaleza, ao qual eu me debruçquei a pesquisar alunos do início do curso da matemática no campus em 1900 lá vai bolinha até 2022. E quando a gente pega para ver os percentuais de alunos, a gente vê que a evasão é gritante. Mas se a gente fazer esse filtro de gênero, a gente, na minha própria pesquisa mesmo, aponta-se que 55% das mulheres saem e 45% dos homens saem. Então, a gente tem uma diferença de 10%. E se a gente pegar a cada semestre entrando 40 alunos, a gente vai ter aí uma disparidade gritante se a gente colocar esse percentual. A gente está falando de um percentual que aparenta ser mínimo, mas já há uma diferença aí de 4 alunos, ou seja, se a cada semestre há 4 alunas saindo, se eu pegar ao longo das décadas e dos tempos, quantos alunos não vão dar, quantos alunos a gente não vai ter de fato incentivado a entrar, mas no fim que não conseguiu permanecer por um sistema patriarcal, por uma questão social, por uma questão política, e ainda a gente pode trazer também questões em que são mais as mulheres, né? Que mulher são casadas, normalmente tem dupla jornada de trabalho, são mães, entre N outras coisas. Então, por que não, e aí eu reforço isso novamente, isso é uma coisa que eu brigo muito, por que não ter políticas públicas também voltadas propriamente de somente às mulheres? Já existem propriamente dito editais, alguns, muitos poucos, normalmente são sanduíches, que são para representatividades pretas, de mulheres, mas por que isso não existe dentro de uma perspectiva das próprias instituições públicas? Porque eu acho, e nisso eu ainda trago também para as escolas,
Hoje em dia a gente sabe que as escolas têm alguns projetos de monitoria, de bolsas de incentivo à pesquisa aos alunos, mas por que também não trazer esses filtros, né, a pessoas PCDs, às mulheres, né, a um outro público, né, propriamente dito, deixando aberto essa margem a qual sabemos ainda que vão ser muitas das vezes colocados somente homens. Isso não é quem está dizendo, não é Kevin, não é Loiane, são as pesquisas nas bases de dados. Qualquer pessoa tem acesso. Google Acadêmico, Cielo, Oasis, Web of Science. Então, assim, não é a gente que está falando, são as pesquisas, são os pesquisadores que estão trazendo esses dados para a gente. Então, é muito interessante a gente discutir sobre isso e repensar, de fato, como educador, como que eu trago, né? Como que eu estou ministrando as minhas aulas? Será que eu estou abordando esse público no geral? Ou será que eu estou, de fato, só fazendo uma reprodução do que já está estabelecido nessa reprodução socialmente? Será que eu estou só sendo mais um naquela estatística ali em que só vou reproduzir algo já reproduzido? Né? Então, acho que esse é um ponto principal da gente trazer isso como discussão, porque é muito importante trazer principalmente isso para a matemática, porque eu acho que ela é uma disciplina assim, incrível, que ela é uma disciplina assim, muito exata, muito, ao mesmo tempo muito subjetiva. Ela é uma disciplina assim, que você consegue discutir infinidade de coisas, que ela consegue agregar em diversas áreas, principalmente na saúde. As contribuições da matemática para a saúde sim, são imensas e são diversas, então acho que trazer essa representatividade das mulheres e tentar inserir elas o mais ainda, acho que é de extrema importância e de extrema necessidade. Acho que é uma necessidade assim urgente e gritante tentar equiparar, ao menos, ou então tentar deixar o mais próximo possível das mulheres em relação aos homens e fazer com que elas também consigam chegar ao término do curso, porque não adianta a gente matricular 40 mulheres se no fim só vão sair duas. As políticas também precisam funcionar, elas precisam sair do papel. Então, acho que também o nosso papel como educador é ter também essa sensibilidade de que, por mais exista um currículo, de reformular ele a nosso modo para trazer, de fato, essa representatividade, esse diálogo, essa discussão e, além disso, trazer, ou seja, oportunizar, né, esse aprendizado não somente há um patriarcado e tudo mais. Então, acho muito importante a gente refrisar isso, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu sou muito defensor disso e o que eu puder fazer da minha parte como pesquisador e como educador para tentar nivelar isso o máximo possível é uma coisa que eu bato muito na tecla e que eu vou gritar pro mundo, virar as costas se for possível, para tentar lutar contra isso. E aí eu queria que a Loiane também trouxesse um pouquinho dessa perspectiva dela, como que ela está enxergando isso como pesquisadora, né? Que ela já está um tempo aí na pesquisa, na parte da pós-graduação, e também como uma mulher preta. Acho que ela nesse cenário assim da uma área mais da saúde, mas acho que ainda assim, né? Acho que é super importante ela trazer essa parte desse filtro, né, dela e o que ela entende, o que ela vê nas partes das tendências, o que ela acha que pode acontecer no futuro e o que ela ainda em si enxerga hoje nessa parte aí também. Bom, acho que primeiro é pensar que quando a gente consegue alcançar o lugar de um educador, a gente alcança um lugar de modelo. E quando você não é um modelo durante toda a história de vida, e você consegue alcançar esse lugar de ser um modelo ali via educação, é um lugar em que você alcança, mas enquanto uma pessoa negra, uma mulher negra, né, uma mulher e uma pessoa negra, eu percebo que tudo que eu alcanço enquanto educadora, enquanto lugar de modelo, eu venho arrastando uma galera, porque eu venho trazendo o sentimento de tentativa, de possibilidade, que por vezes não está ali acessada para pessoas negras ou inseridas em outros tipos de minorias socialmente. Então, eu percebo, por exemplo, que quando eu chego nas turmas, né, e aí tem aquela grande surpresa, pela questão da idade, pela questão do gênero, pela questão da raça, pelo próprio comportamento que eu tenho enquanto educadora. Eu acho que uma coisa que eu escuto ao longo de todos os semestres dos meus alunos é um movimento de eu conseguir enxergar eles, né? Eles me definem muito como uma professora muito humana. E aí eu fico pensando o que tem acontecido via a relação entre os gêneros, via uma relação de poder,
dentro do formato de educação que eu tenho essa característica que eu pensando assim, isso não é nenhum elogio. Eu fico preocupada com o que está acontecendo, né, dentro dessa relação, dessas interações com os alunos. E aí, antes, né, de precisamente voltar para o que tu me perguntou, tem uma coisa que eu tenho pensado que está totalmente relacionado com o que a gente percebe e visualiza enquanto psicologia da educação. A relação da psicologia e da educação é nada mais do que entender que os processos psicológicos, ou seja, a autorregulação emocional, ela é muito importante para os processos de educação acontecer. Se esse meu aluno ele não está autorregulado ou ele não se mantém regulado via relação comigo emocionalmente, psicologicamente, isso vai influenciar totalmente nos processos de educação. E a gente tem que parar para pensar que o próprio filtro de gênero ele retira esse acolhimento, esse acompanhamento, por vezes, psicológicos dos alunos. Por exemplo, um aluno que está lá na engenharia e que é um homem, por vezes ele não vai conseguir identificar as violências que também acontecem com ele sendo um homem. E aí a gente vai lidar com vários casos, por exemplo, de ansiedade, né, que é o mais frequente, mas entre outros, e aí aquilo vai ser visto como algo natural, ou uma consequência que é esperada por ter escolhido cursar uma área de exatas. A mesma coisa também a gente pode parar para pensar, muito mais também para o gênero feminino. Uma mulher que escolhe fazer engenharia não é fortalecida pelo contexto social, porque não é uma coisa esperada para ela fazer. E, por vezes, não vai ter ali uma rede de apoio para dizer sobre as violências que vive, sobre o quanto que é difícil aquele processo, sobre alguma dificuldade pedagógica. Porque é quase como reafirmar que não era para estar, né, ali naquele lugar. Ah, nossa, você percebeu que engenharia é difícil, mas eu te avisei que é um processo também dessa falsa rede de apoio, né? Que acaba fortalecendo outras coisas. Mas, Kevin, tu me perguntou, agora retoma, né? Tu perguntou sobre como eu enxergo para além, né? A prospecção, né? Disso, né? A projeção, na verdade, desses filtros, né? Enquanto resultados. Eu acho que é importante a gente pensar que a gente só consegue imaginar lugares que são ocupados por pessoas que têm alguma característica próxima da gente. Educação se faz por modelagem e modelação. Tem educação que fala, a partir dos conceitos psicológicos, né, de modelação, de que, olha, você consegue, você tem potencial de cursar algo das exatas porque você é muito bom, ou essa dificuldade que você teve nessa unidade não é tão expressiva, no próximo semestre, né, você foi melhor e tal. Isso pode ter um efeito para a educação, para os alunos, mas muito mais via modelação, via um modelo. Eu vou me enxergar em determinadas áreas e um modelo. Quando a didática do meu professor me dá um modelo que eu consigo compreender o conteúdo, isso é muito melhor do que outro feedback que eu posso, né, pensar, alcançar, né, outros espaços de educação, precisamente os de exatas. Então, pensar assim, que se a gente seguir sem os modelos, a ideia talvez mais projeção é enfraquecimento desses modelos que acontece. Por exemplo, quando eu estou ali institucionalmente dentro de uma sala dos professores, com comportamento e postura de professora, corrigindo atividades, ninguém entra e me pergunta se eu sou professora. Isso é um tipo também de retirada do lugar de modelo de poder que eu conquistei enquanto uma mulher e uma mulher negra. E aí pensar também sobre os movimentos, né? Por que a gente não consegue enxergar, né, em mim, em ti, né, um modelo profissional de professores? Porque, assim, vamos parar para pensar esteticamente, Kevin. A gente também não está tão voltado à ideia de gênero que a gente pertence. Vamos parar para pensar. Eu estou agora com o cabelo aqui com os dreads, mas meu cabelo é mais curto. Então, isso também é um tipo de deslocamento, né, do gênero que eu deveria permanecer. Aí tu vai o contrário, extremo oposto, com o cabelo um pouco maior. Então, assim, isso também, esses comportamentos que a gente se afasta do nosso gênero, também é um tipo de movimento que acaba colocando a gente também em uma condição de descrédito, retirando a gente do lugar de modelo, de professor, de educador. Então, pensar que a longo prazo, talvez, na verdade, até médio prazo, a gente está em um movimento muito crítico, né? Porque eu, por exemplo, no meu processo educacional de ensino superior, eu tive contato com 2 professores negros. E aí tem uma grande dificuldade, porque que eu não tive essa temática, essa discussão ao longo da graduação. Eu tenho que fazer um outro movimento,
pós-formada, no mestrado, no doutorado, para pensar sobre o que eu não tive enquanto modelo. E aí eu me colocar na condição também de ser educadora foi muito assim também na cara e na coragem, né? Porque o modelo mesmo não tinha. 2 professores não impactam uma graduação de 2 anos. Mas, né, pra gente, 2 anos não, de 5 anos, né? Então, para a gente parar para pensar que essa projeção a longo prazo é muito crítica. Será, por exemplo, a gente consegue ver, assim, devolvendo agora para ti, a longo prazo, tu consegue enxergar mais pessoas como tu é no sistema de educação, como professor de matemática, no mestrado, no doutorado? Tu consegue perceber isso a longo prazo hoje? Tu consegue já perceber pares para ti dentro dos espaços de educação que tu está inserido? Eu acho que. E. Tá conseguindo me escutar? Tô sim, perfeitamente. Pronto. Eu acho que a primeira coisa, trazendo aquela parte da questão de gênero, sim, só complementando, que pesquisas ainda, sempre vou refrisar isso, não é Kevin, não é Loiane, trazem as questões de violência de gênero, as infinidades de tipos de violência de gênero que as mulheres sofrem dentro desses ambientes de trabalho corporativo e principalmente nas áreas das exatas. Ou seja, isso também acaba sendo, aí entra a questão dos modelos também, né? Que acabam sendo motivos, né? Para as mulheres também repensarem propriamente dito, né? Porque por qual motivo eu estou sendo perseguida dentro da empresa? Por qual motivo eu estou sendo, de certa forma, sendo puxado o tapete, né? Será que é porque eu sou só mulher? Será que é por um outro comportamento já masculino? Né? E aí, retomando, Loiane, ao que tu me perguntou, que assim, eu me considero um modelo dentro da educação e dentro do sentido, dentro do que eu me proponho, do que eu estou hoje, né? Porque eu acho que para a idade que eu tenho e para a pessoa esteticamente que eu sou, né? Que eu sou um homem, não sou hétero, sou abertamente tranquilo quanto a isso, tenho um cabelo grande, né? Então, acho que Lindíssimo e bem hidratado, por sinal. eu acho que entrar nessa perspectiva da educação, e principalmente numa área, tá aí, tu disse que tu teve 2 professores negros. Dentro do meu curso da matemática, eu não tive um professor e nem professora negra. Não tive contato nenhum. E isso eu estou falando de uma instituição federal, a qual sempre traz professores de fora, professores palestrantes. Eu não tive contato. Eu vim ter contato com professores negros da área da matemática no meu grupo de pesquisa, ao qual trabalho com professores de todo o Brasil. Eu não vim ter contato dentro da minha graduação, então acho que essas perspectivas já são totalmente diferentes. E principalmente professores abertamente da comunidade LGBTQIAPN+, eu acho que já entra um outro fator. Então, principalmente eu hoje, como formador, trabalho em projetos, né, dentro da própria prefeitura também, né? Então, tipo assim, qual o meu lugar hoje? Qual a minha projeção para isso hoje? Eu eu gosto muito de pensar que talvez isso vá melhorar, mas colocando uma perspectiva mesmo assim mais realista, eu acho que ainda vai demorar muito, há muitos passos para a gente conseguir pessoas assim que talvez sejam a gente. Eu acho que de certa forma já teve o início, né? Querendo ou não, eu sou o formador mais novo do município. Literalmente, eu sou o formador mais novo. Acho que o meu público, acho que não tem nenhum professor próximo da minha idade. Os professores mais novos, assim, que trabalham comigo, tem, sei lá, os seus 26, 27, ou até mais velhos. Tem professor de 60 anos. E, tipo, eu tenho que chegar com uma linguagem para professores brancos, heteronormativos, enfim, entre características fenópticas perante a sociedade ali que eles têm. E aí eu tenho que chegar com uma linguagem mais, assim, assertiva. Preciso, às vezes, reafirmar o meu papel ali, porque você dizer, eu sou bom, é por isso que eu estou aqui, eu sei do que eu estou falando. Quem não está falando não é o Kevin, aluno, não é nada. Tanto que hoje eu sou formador, existem as formações com os meus. Para vocês, para ter noção, tem 2 professores meus do meu fundamental, que isso aí, de fato, são professores héteros, brancos, normativos. Assim, perante a sociedade, palmas para eles. E aí eu chego hoje e às vezes eu discuto assim, pós-formação, e eu digo assim, gente, hoje em dia eu estou ministrando aula para os meus professores. Isso é tão louco, porque a gente não idealiza também até isso, né? Então acho que essas questões da gente de fato se ver como modelo e tentar projetar isso nos nossos alunos, de talvez que por mais que não sigam a educação, mas que vejam, né, esse modelo que essa sementinha aí
vá prosperando para as próximas gerações de alguma forma, né? Eu como aluno e tal. Tanto que os meus alunos da comunidade, ou meninas, é o que eu sempre digo, gente, não parem de estudar. O futuro de vocês é estudar. Até porque, como já dizia Paulo Freire, né? A educação precisa ser libertadora. Então, a gente tem que trazer, acho que é exatamente isso, como educador e também para os nossos discentes, né? Trazer essa linguagem, essa comunicação de que, no fim, a gente precisa repassar e ser um modelo e de que as próximas gerações precisam enxergar a gente não só como, passou uma pesquisadora, existiu uma pesquisadora, trouxe contribuições e aí, morreu, acabou, né? Acho que, Loiane, é importante também a gente trazer, assim, eu sei que é um pouquinho fora do assunto da matemática, mas tá aí, eu acho que te vejo assim como uma pesquisadora muito top no quesito, principalmente Maranhão, acho que assim, é tua segunda casa, assim, tua primeira casa, para falar a verdade, quando a gente também fala da questão dos presídios e tudo mais, nessa questão de gênero, acho que tu é a primeira a ter trabalhado no presídio, se não é a primeira, uma das primeiras a trabalhar dentro dos presídios aí, com essa linguagem de gênero e tudo mais também, né? Então, acho que, assim, só para a gente finalizar essa parte, assim, trazer esse contexto educacional, eu acho que, assim, só traz, assim, brevemente, assim, como que tu conseguiu ver isso, como que tu conseguiu alcançar isso, porque a gente sabe que para esses cenários mais, principalmente mais políticos, e que a gente está trabalhando com um público mais masculino, que eu sei que é o teu público que tu trabalha, grande Sim. parte das vezes, como que tu conseguiu enxergar, como que tu conseguiu chegar a ele. Eu acho que isso até é um pouco curiosidade minha também, e de certa forma, assim, trazer, acho que de certa forma tu como um dos principais modelos, assim, porque eu acho que tu é fora da curva nesse sentido. Então, assim, só reforçar, de certa forma, a minha admiração por ti, porque eu acho que, nesse sentido, a nossa parceria surgiu disso. Então, manda bala. Acho que também retribuir, né? Eu acho que essa relação, ela se sustenta de muita admiração, né? E eu acho que a gente, então, traz, não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática, como os gêneros opostos devem se relacionar. E aí, quando o Kevin traz sobre isso, acho que é igual, né? A gente já está numa parceria recente, mas de uma parceria de realmente, né, se disponibilizar a entender sobre a atuação do outro, de admirar também, né? Tu está trazendo aqui um pouquinho sobre as tuas contribuições, e aí é muito legal ver, né? Contar com uma juventude, né, científica tão assim latente, que tem contribuído de forma tão expressiva e também, né, retribuo a admiração, não por, enquanto resposta pelo que tu falou, mas já nutri isso desde o momento que eu te conheci. E aí, enquanto experiência, eu chego no sistema prisional, é um projeto que só acontece no estado do Maranhão, é um projeto voltado ao combate de violência de gênero, voltado aos homens, né? Então é totalmente mesmo fora da curva, está tendo vários movimentos para chegar em outros estados. E quando eu chego para conversar com homens sobre filtros de gênero, sobre coisas que eles aprenderam a ser homem, né, e resultou por vezes até em violência, eu escutei no primeiro momento que homens escutam homens. E eu, bom, não tem como eu pensar em equidade de gênero se, por exemplo, quando eu for falar sobre saúde reprodutiva dos homens, né, saúde, na verdade, sexual, perdão, dos homens, eu chamar um homem para facilitar esse momento. Pensar em equidade de gênero é possibilitar que os gêneros opostos consigam dialogar e conversar. Então, essa experiência é a todo momento. Mas eu entendo também que dentro do sistema prisional, por vezes eu sou respeitada, não porque eu sou uma mulher que é respeitada, mas porque eu sou uma mulher institucionalizada, eu represento uma instituição, que é a instituição, né, a Defensoria, né, e Pública Estadual do Maranhão. Então, ali tem uma relação de igualdade, né, de equidade, na verdade, entre os gêneros, de respeito, de escuta, mas eu também sou realista de perceber que eu sou muito mais respeitada, não porque sou uma mulher respeitada, mas porque eu represento uma instituição. E também dentro de um cenário prisional, também às vezes punitivista, né? O que eu vou fazer contra essa mulher que faz parte, né, de uma instituição e eu tenho que fazer valer o meu comportamento, o meu bom comportamento. Então, é a cada vez, né, esse momento. Então, eu estou aqui em várias frentes, lidando diretamente com o gênero masculino e tentando contribuir. A gente não consegue assumir a responsabilidade total para que todos os homens consigam pensar sobre isso, mas acho que esse momento, a gente já caminhando, acho que para encerrar, né, é um momento de convite, né? Eu que Kevin a gente está trazendo, a gente está compartilhando sobre o que a gente
não percebe mais com os nossos estudos e com a nossa experiência pessoal que é necessário, enquanto educadores, todo mundo se convocar, né, a ter esse tipo de sensibilidade quando for transmitir educação. Educação, enquanto uma emancipação, é uma educação que ela está enraizada no que acontece socialmente, não pode ser deslocada. Não tem como a gente pensar em educação em qualquer conteúdo sem pensar o que está acontecendo socialmente. E o filtro de gênero foi o que a gente trouxe, tem todo o desdobramento, mas tem muito mais coisa, né? Quando a gente vai pensar sobre questões raciais, orientação sexual, cultural, enfim, aí, meu Deus, tem um que tem vários, né, alvos em si que impossibilitam ele a estar dentro do sistema educacional. E o nosso papel é possibilitar, né? Então, não, eu não sou esse modelo, enfim, chama um colega, sempre tem um colega enquanto modelo que pode vir naquele momento falar sobre a sua experiência, facilitar. Se não tem, por vezes, procura, né, essas referências ou até mesmo pede para esses colegas que, enfim, talvez estejam mais ali voltados, né? Mas é pensar que a matemática também é um conhecimento crítico. Não se faz matemática sem criticidade, não se faz nenhuma educação sem aplicabilidade. Esse estudante tem que pegar o conteúdo e conseguir aplicar ele no dia a dia. Isso também deve acontecer com a matemática, porque ter contato com um conhecimento científico é ter uma lente que te possibilita olhar socialmente de uma outra forma. Se não está acontecendo isso, a gente não tem alcançado o lugar de um educador, não tem alcançado um lugar de alguém que possibilita, né, esse estudante a ver, né, a sua realidade de uma outra forma. Quando ele passa a ver de uma outra forma, se afasta também dessa aceitabilidade e pensa, o que eu posso fazer então? Como é que eu posso estar naquele espaço que não foi feito para mim? Como é que eu consigo estar lá de uma forma protetiva? Então, se a gente não tem conseguido fazer isso com os alunos que, ou com uma parte dos alunos que atravessam o nosso caminho profissional, algo precisa ser repensado, precisa ser revisto. Tem que recalcular aí a rota e, né, partir de um outro lugar. E aí é um compromisso de todo mundo, não necessariamente de quem é a minoria, né? Nossa, eu, enquanto uma minoria, vou pensar sobre essas temáticas e vou trabalhar. Aí também é sobrecarregar os coleguinhas, né? Vão também todo mundo um tijolinho para a gente conseguir formar, né? Refazer, né? Uma outra estrutura, porque a que tem atualmente não tem sido, né? A mais frutífera, né? Para a educação. E aí eu acho que agora, Kevin, encerramos, chegamos para uma Acho finalização. que só para finalizar mesmo, essa parte do que tu estava falando sobre eles te verem mais e te respeitarem mais por estar institucionalizada, que eu ia me colocar como exemplo, assim, só para encerrar mesmo, que homens escutam homens, mas não escutam todos os homens. E aí vem a questão do filtro, da representatividade social, cultural e tudo mais, do quão eles enxergam, né? Porque não é a mesma coisa que eu chegar e de uma outra pessoa heteronormativa, independente da sua orientação sexual, chegar para falar com outro homem, né? Então eles vão entender isso de formas diferentes, né? E aí eu acho que nesse sentido, faltando esse um minutinho para encerrar, é de fato agradecer de fato essa parceria que a gente sempre tem, né? E deixar, né, nossos contatos em abertos, até porque eles já foram disponibilizados dentro da apresentação do próprio evento, para quaisquer dúvidas e qualquer possível parceria que venha aí, né? E aí tem as referências utilizadas no trabalho e agradecer a atenção de todo mundo, qualquer contribuição, qualquer discussão que venha a partir disso, a gente também está em aberto para escutar todo mundo. Acho que é mesmo mais agradecer mesmo, tanto a você, como a nossa parceria também, como a todo mundo que assistiu a gente. Exatamente. Eu acho que não termina aqui nesses minutos, né? Pensar que está disponibilizado, estão disponibilizados nossos contatos, podem, né? Então, pensar até. Não pensei que poderia fazer isso com a matemática, mas agora pode. Então, talvez a gente facilitar outros momentos, né? Contribuições, produzir coisas em coautoria. Eu acho que a gente tem mesmo essa habilidade comum, eu e o Kevin, de conseguir conversar com outras áreas, né? Querer conversar com outras áreas e estar mais consolidado enquanto educador, né? Tendo uma ideia, é isso aí na tua área, então eu vou tentar introjetar isso também para minha prática. E é um pouco disso, né? Nenhuma ciência vai abarcar tudo. Então é importante a gente conseguir olhar para outros, né, terrenos e conseguir pegar, né, aqueles conteúdos para conseguir aplicar na nossa prática.
é isso, agradecer, né, quem ficou até aqui, os ouvintes, e qualquer coisa, né, estamos por aqui, entre em contato. Obrigada, Kevin, novamente. E aí é isso, né? Muito obrigada à organização também do Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, e podem contar conosco.